virginianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem, luz e paz. Ao coração de cada um que aqui chega, vamos à sua leitura mensal, mês de agosto de 2026. Virginianos, vamos abrindo essa leitura falando da energia do mês, previsão geral, vamos falar sobre trabalho e sobre amor. Virgem, que seja um mês abençoado a todos, que seja um mês que vocês possam encontrar, né, os seus caminhos, aquilo que você precisa manifestar com muita qualidade, com muita assertividade. E vamos juntos, virginianos, vamos lá. Tarô, qual a energia desse mês de agosto para os virginianos? Vamos lá. Qual a energia desse mês de agosto para os virginianos? Três de espadas. No primeiro momento, eu não vi o que tem aqui embaixo, mas me traz uma sensação de correção. É um mês de correção, tá? É um mês para corrigir. Vamos lá. O mago. Sim, de fato, uma manifestação. 6 de copas. Opa, o dependurado. Príncipe de ouros. Rainha de paus. 2 de espadas. Vamos lá. O mago. 6 de copas. O dependurado. Travou aqui. Trava aqui no dependurado. Príncipe de ouros. Rainha de paus, trava aqui no 2 de espadas. É o seguinte, é o mês de fato de correção, Virgem. Esse mês, não necessariamente eu não sei quem é você nessa história. O que está sendo dito aqui com a energia do mês é o mês de correção. Por quê? Tudo aquilo que está sendo feito de uma forma que possa, ou já há tanto tempo está machucando, há tanto tempo está sendo, está incomodando, está perturbando, está lesando de alguma forma, tá? Ou até mesmo isso pode ser um padrão mental. Então alguém sofreu um trauma, alguém sofreu uma traição, uma situação muito complicada, mas isso ainda está ecoando na mente de alguém, seja lá como for. Esse mês, essas situações que permeiam, mas de forma negativamente, elas estarão encontrando um bloqueio. Aqui travou. Tenta seguir adiante, tenta fazer alguma questão, tenta movimentar, trava de novo. Então, tudo aquele, Virgem, que tentar seguir de uma forma errônea, será travado, tá? E o que eu tô sentindo de fato é o mês de correção. Então, isso pode partir de você, depende de como você tá agindo, tá? Ou pode ser uma outra pessoa correlacionado aos virginianos. Só que agiu de uma forma errônea para com Virgem. Então, é como se essas pessoas, vamos colocar assim, que possam estar agindo erroneamente, não estão encontrando outra forma de sair de uma situação a não ser corrigi-la. Então, a pessoa, sei lá, sujou uma situação, agora ela percebe que ela vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Até esse ponto, até parecido com uma parte da leitura de agosto de Áries, tá? Teve alguma até fala que eu usei exatamente assim, porque essa percepção que me veio agora aqui também. Então a pessoa fez algo errado, sujou um caminho, só que ela vai ter que voltar por esse mesmo caminho. E ela vai ter que passar por esses erros, vai ter que passar por essas sujeiras, e a única forma de fazer isso é corrigir. Então eu tô sentindo que é um mês aqui de correção, tá? Com esse 3 de espadas. Caso seja você, Virgem, aqui no sentido de Virgem tem uma mágoa grande no coração. Virgem, de repente nem é no coração, é a mente que tá ali perpetuando uma situação complicada, né? Uma dor emocional muito grande. Esse mês é um mês de correção. Então é aquele mês de realinhamento. Você terá oportunidades, formas, meios, direto ou indiretamente, para corrigir isso. Ah, mas foi o fulano, foi a fulaninha que prejudicou o virginiano, a virginiana. Virgem, aqui está sendo dito a energia do mês para você. Então, assim, veio a energia externa? Veio.
Mas nesse sentido aqui, quando alguém carrega essa dor mental, essa dor, né, que feriu e que ainda está ali tentando controlar um cenário, você vai perceber que não vai funcionar mais. Então, usar certas dores, certos traumas ou experiências como uma justificativa para certas posturas, por exemplo. Você vai perceber que esse mês ele não vai funcionar mais assim. Então, é o mês de correção, para corrigir esse 3 de espadas, tá vendo? Olha, essa carta ela é muito elucidativa, porque, veja, né? Aqui alguém feriu tanto essa árvore que já até não nasce mais. Ficou aquela ferida, ficou aquela cicatriz. Os buracos das 3 espadas, mas tá vendo? Olha, depenou, né? Tirou aquela casca, não nasce mais. Mas aqui, olha o coração, é um coração de pedra. Então é como se alguém, em algum sentido, alguma coisa machucou tanto que você se tornou rígido diante disso, você se tornou frio diante dessa situação, mas esse trauma, essa dor, quando esse ponto é tocado, você enrijece, você esfria, você se torna uma pessoa rígida, né? Ou até mesmo tentando controlar as situações para não voltar a sentir essa mesma dor. Então esse mês ele vai falar muito sobre correções, tá, Virgem? Isso pode te doer? É aquela história, não sei. Cada um sente de uma forma, ok? O que dói para um, não dói para o outro. O que é o remédio para um, não serve para o outro. E tudo bem, tá? Mas cada um terá a sua forma, o seu meio, ou a sua consciência para identificar ou para solucionar essas questões, tá? É um mês de correções. Então é como se vocês até precisassem olhar para isso que te dói e verificar que ponto de você ainda se conecta a essa situação. Caso envolva outras pessoas, não é aquela situação que de repente você fala, olha, eu virgem não tenho a menor capacidade de olhar para essa pessoa e perdoar as ações. Tá tudo muito bem, tá tudo certíssimo, tá? Sem julgamentos, tá tudo maravilhosamente bem quanto a isso. Mas você pode fazer aquele movimento de, olha, eu me perdoo porque realmente eu não tô afim. Eu não tô afim. Entendeu? A pessoa me machucou mesmo, não tô afim. Mas eu me perdoo. Eu me coloco a minha cabeça no travesseiro e fico em paz. Mas eu quero me libertar desse peso. Seja o que lá essa situação gere na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Você, olha, eu me liberto. Eu corrijo isso em mim. Eu não posso corrigir o outro e nem apagar o que o outro fez. Mas eu corrijo em mim essa sensação. Eu corrijo em mim essa dor. Eu corrijo em mim não ter empatia por isso. E ok. Eu quero me soltar disso, eu quero me desprender, tá? Então pensem sobre isso. 3 espadas é uma carta bem impactante, né? Sinto eu, uma carta muito impactante, que interfere até nas ações atuais de um ser, mas é exatamente o que está sendo dito aqui, correções, tá? É um mês para correções. E eu sinto sim que tudo aquilo, Virgem, que tentar, porque tem manifestação, ó. O mago é uma manifestação, é um ato de ação. O príncipe de ouros é uma ação, tá? É uma ação. Rainha de paus é uma ação. Só que tudo trava, ó. 2 de espadas, é como se a pessoa tentasse movimentar alguma questão, mas sempre trava. Então, tudo aquilo que tentar ser movimentado através de uma dor, através de um trauma, através de, como foi dito, né? Poxa, alguém sofreu tal situação, então utiliza isso como uma desculpa. Ah, eu faço assim porque lá atrás eu passei por isso, ou fizeram isso comigo, então eu vou ser assim. Não tá colando, tá? Desse mês em diante, me parece que isso não está colando, ok? É um mês de correções, não tem nem o que dizer, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Peraí, minha curiosidade atiçou. Vamos lá, depois do 2 de espadas, temos quem? O 4 de espadas. 10 de espadas, fim de uma dor. E a justiça. Ô Virgem, que é mais do que isso? É um mês de correção. Então, starta nesse mês de agosto, tá? Movimentos de correções. A justiça é a análise, a justiça é onde é analisado para que iniciem ou para que aconteçam correções.
Essa é a energia da justiça, tá? E essa justiça, ela pode ser material, como pode ser na matéria, né? Mas como a nível energia. As coisas se alinhando a nível energia para depois materializá-las. Tá vendo? Olha o tanto de cartas para chegar na justiça. Então, tem questões que estão sendo aqui, de fato, encerradas, mas no quesito D, estão passando por correções e ajustes, ok? E para os desavisados, que de repente assistiram, sei lá, mais de 1000 leituras ao longo da vida, né, e nenhuma satisfez o ego, saliento que as leituras, elas são coletivas, né, e quando se diz, olha, nada acontece, aí você tem que verificar, é a carta da justiça que foi dito aqui, né, tem que analisar aquilo que precisa ser ajustado. Olha, em sua vida, depois da justiça, ainda tem mais as espadas, verdades que acontecem, verdades que são ditas, porque as coisas precisam, isso aqui combina, ó, justiça com as espadas super combina. Ou pelo menos deveria combinar na matéria, né, principalmente, justiça deveria caminhar com a verdade. E aqui está sendo dito que questões estarão sendo esclarecidas, tá? A partir desse mês de agosto. Então, assim, não tem como alguma situação contornar, não tem como, tudo aquilo que tentar, porque em seguida do 3 de espadas existe o mago. Então é como se alguém manipulasse alguma situação, ludibriasse alguma situação, mas veja, trava o dependurado. É como se essa situação ou esse alguém ficasse sem saída, tá? Então estejam aí atentos, né, à sua realidade pessoal, porque é o mês de correções, de ajustes, tá? Que precisam e vão acontecer. Virginianos, mês de correções e justiças. Justiça para você. Vamos lá, Virgem, com Lenormand, vamos saber a previsão geral para este mês de agosto para os virginianos. Virginianos, qual a previsão, mês de agosto? Âncora. Eu sinto aqui que é um mês que existirá uma grande parcela de participação do espiritual na sua vida. No sentido de, parece que o espiritual ele dá uma segurada em vocês, tá? Vocês vão sentir isso. De repente uma situação que trava, de repente uma situação que você estava alinhadinho e de repente, sei lá, houve uma desistência, houve um cancelamento, houve um atraso. Eu sinto que tem uma coisa que segura vocês nesse mês, mas é no quesito proteção, tá? É alguma questão de proteção. Existe algo que você não tá percebendo, você pode estar passando despercebido. Quer dizer, tem questões que estão passando despercebidas a você, tá? Você pode estar distraído, Virgem, com alguma outra questão, alguma outra situação. E essa questão que você se distrai, existe uma proteção, tá? Por alguma razão, você passando por algum livramento, você vai estar indo mais devagar. Tá, Virgem? Virgem, cuidado com traições voltadas a dinheiro, tá? Agora eu tô entendendo, essa questão de segurar, entre aspas, né, Virgem, de dar uma atrasada numa coisa ou outra ali, isso traz pra você uma percepção ou um faro diferente diante das situações, porque é como se tivesse, sabe, logo ali na esquina tem um perigo, logo ali na esquina, você vai sentir, por isso que esse desacelerar vai ser importante pra você. Então, alguém poderia estar num fluxo muito intenso, tá? Uma rotatividade muito intensa, muitas atividades, muitas funções, muitos compromissos, de repente, e você tá deixando passar alguma coisa despercebido, tá? Que talvez não poderia, ok?
Então, esse segurar um pouquinho aí, algo que te segura um pouco mais, ele está te prevenindo de alguma questão lá à frente, tá? E para alguns possa envolver trabalho, possa envolver saúde, saúde no quesito alguém se desgastando muito, alguém realmente assumindo compromissos que só trazem certos prejuízos, tá? Questões assim, para que você esteja mais atento. Porque tem algo bom vindo para você. Tem algo muito bom que vai vir para você. Aqui alguém vai conseguir realizar uma meta, um sonho, um desejo, tá? Você vai, eu desejo tanto que isso se resolva. Aqui tá dizendo que tá muito possível para que isso aconteça. Mas também vai depender muito aqui da sua postura, tá? Essa questão ela possa envolver muito comunicação, ideias, trocas de informações. Você está mais aberto. Então, uma pessoa que está muito fechado em 9 de espadas, o mental muito fechado, pode perceber, as coisas não funcionam. Por isso que é o mês de correções. Então, a correção, ela é desde uma coisa que possa, sim, ser mais complexa, mas também desde uma coisa muito simples, que possa ser da sua própria postura, por exemplo. Existe uma comunicação que ela está travada e vai começar a fluir. Só que esse fluir da comunicação é de uma forma, eu sinto que espontânea ou algo a ser cativado, ainda tem algum movimento que colabora para que essa comunicação aconteça, tá? Então tem uma coisa que começa como algo muito travado, ok? E depois começa a ser mais cativante. Virgem também estará nesse mês de agosto numa postura muito bem guiados, tá? Ouçam mais a sua intuição, e a sua intuição ela vai fluir muito, Virgem, quando vocês estão mais conectados ao seu emocional. Vou explicar. Quer dizer que você tá ali, manteiga derretida? Eu não tô falando disso. Eu estou falando de conectados ao seu corpo emocional, quando você está entregue a você. Então, vou dar um exemplo. Quando uma pessoa consegue se conectar a si mesmo. Então, cada um tem a sua forma. Depende num movimento de meditação. Vamos lá, no clássico. Você tira um momento de meditação, você volta a respirar. Você volta a entender que o seu coração bate, né? Que você ali tá num corpo físico. E o nosso corpo, ele é vulnerável. Entende? Que ele merece ser cuidado, que ele merece ser ouvido. Por quê? Quando estamos muito no mundão, vivendo as coisas muito terrenas, a gente esquece que a gente é vulnerável, que o nosso corpo precisa de cuidado, que a nossa mente precisa de atenção, entende? Então a gente entra muito nessa onda mecânica da vida, né? Acorda, trabalha, faz uma atividade, come e dorme. E fica nesse ciclo, nesse looping, sabe? Que muito que sem sentido, né? Muitas vezes. Então, quando você volta mais para você, volta a fazer as coisas com mais, digamos assim, humanidade, sim, mas com mais sensibilidade. Então, vai preparar o seu alimento, um exemplo, Virgem, você tá presente ali. Você tá realmente, olha, o alimento, tô preparando para minha família, tô colocando carinho nisso. Isso é estar presente. Não só fazer ali, deixa tal. Entende? Então, a sua intuição, ela vai fluir muito mais quando você estiver nesse movimento, que eu intitulei aqui como um movimento emocional pelo 10 de copas, tá? E isso fortalece muito as suas relações, 10 de copas, tá? Sejam elas familiares ou não, ou o grupo cujo qual você pertence. Porque assim, tem uma coisa assim, Virgem, aqui tem uma contrariedade, 10 de copas, 10 de paus. Tem uma situação que te puxa para esse equilíbrio e outra que te puxa para um extremo, e esse extremo ele te desequilibra, ele fala de excessos. Então, o mês, mais uma vez, de correções, tá? Então, você consegue perceber aquilo que precisa ser corrigido quando você adota uma postura muito mais autocentrada, muito mais equilibrada, tá? E com certeza que também recebendo mais informações. Porque você pode ter tentado aí, ou vai tentar nos próximos dias, se comunicar com a espiritualidade, mas é como se ficasse aquele silêncio, né, constrangedor. Você não escuta nada, você não sente nada, parece que não vem resposta de nenhum lado. Você fala, eu quero uma resposta, me enviem, por favor, né? E nada, ninguém, nenhum cri-cri-cri, né? Nada. E aqui isso, por quê? Olha, é como se eles estivessem lá te ouvindo, mas você não tá vendo, né? Então, e falasse assim, olha, Virgem,
se orienta aí, se equilibra, por favor, aí a gente consegue, você vai conseguir compreender o que já está sendo dito para você, tá? Vocês vão ter alguma sensibilidade, Virgem, de uma proteção, pode ser um guia, um mentor, feminino esse mês, tá? Muito forte, uma aliança feminina esse mês para vocês. Aqui eu sinto que esse urso, que alguém vai tentar te impressionar, tá? Esse mês aqui. Alguém vai tentar te impressionar. Não sinto que seja algo lá tão positivo. Tem pra mim uma coisa de ego, tá? Alguém querendo chamar a sua atenção. Alguém quer a sua atenção aqui, Virgem. Tá? Mês de agosto, Virgem. Fala aqui de um homem tentando manter um posicionamento, uma rigidez, uma postura para com você. Veja que parece que tem... Pode ter alguma mensagem correlacionada a questões da lei, tá? Para algum virginiano. Questões da lei ou questões legais, depende, sei lá, alguém comunicando sobre uma multa de trânsito, por exemplo, tá? Pode ser também uma opção, um exemplo, tá? Temos uma pessoa teimosa entrando em comunicação com você, hein? Uma pessoa bem teimosa. Também temos comunicações com pessoas distantes, realmente de localidade, tá? Vocês comunicando com pessoas de outra localidade. Aqui falou que uma pessoa... Tem uma pessoa que vocês podem conversar somente por mensagens, por exemplo, e-mail, mensagens. Essa pessoa está bem interessada, é um homem, tá? Essa pessoa está bem interessado numa outra pessoa aqui. A distância pode ser uma dificuldade, existem, não sei, são caminhos que neste momento não estão se cruzando diretamente, mas existe uma pessoa que tem um certo interesse aí em Virgem, tá? E tudo se inicia por uma comunicação. Tem uma troca de informações entre vocês trocando informações esse mês, tá? Não vejo algo presente, algo presencial, mas eu vejo troca de comunicações entre vocês. E essa pessoa muito receptiva, por sinal, tá? E essa pessoa gosta ou vai gostar muito de conversar com você. Você pode sentir essa pessoa muito distante. E essa pessoa te sente muito, não sei, tem uma beleza, tá? Que envolve essa dinâmica entre vocês. Para alguns de vocês, são assuntos relacionados à família, ou à casa de vocês, ou algum familiar, tá? Mas eu sinto que seja uma pessoa nova, tá? Na sua vida. Aqui pode ser alguma coisa relacionada, é como se fosse um momento de vida que você está encerrando algo, tá? Difícil, mas que ainda exigirá de você... Como que eu posso pôr isso pra vocês? Alguém tá deixando um ciclo difícil na vida, tá? E tá se abrindo a algo novo. E por alguma razão... pode envolver alguma dificuldade na saúde de alguém também, tá? Assuntos relacionados à saúde, por isso que veio a questão da família, aqui a serpente, tá? Então, também pode ser alguém fechando um ciclo de vida e se abrindo para algo novo, tá? E isso tem uma tendência a acontecer rápido, uma dinâmica rápida. Falar rápido, né? Como falamos rápido, Virgem, tem gente que pensa que é uma semana, né? E nem sempre, às vezes tem tem o seu tempo, né? Às vezes uma questão se desenvolver em um mês, né? Ou um pouco mais. Isso também são questões rápidas no mundo de hoje, né? Então, existe uma troca aqui bem bacana que vai iniciar para vocês. Tem uma dinâmica aqui. Não vejo ainda algo presencial, tá? Nesse mês, mas eu vejo trocas que são bem generosas, tá? Trocas de informações, uma comunicação que são bem generosas, tá? Tem reciprocidade aqui nas trocas, tá bom?
Alguém pode te elogiar esse mês, virginianos. Eles já elogiaram uma postura, você receber um feedback positivo. Isso para você vem como um presente. Eu não tô vendo que é um presente de fato, tá? Poderia ser, né, Virgem? Mas tem uma coisa de algo que te enobrece, tá? Tem alguém te escolhendo também, virginianos. Aqui pode ser virginianos dentro até do trabalho, você recebendo alguma indicação. Olha, fulano te indicou, né? Temos isso também, você sendo escolhido ou escolhida. Você vai colocar limites numa pessoa, viu? Tem alguém que vem muito cheio de autoconfiança, mas assim, a pessoa ela vem cheia de autoconfiança, mas ela não tem de fato a confiança, entendeu? Não sei se eu fui clara aqui pra vocês, virgem. A pessoa vem, ela acha que ela tem, mas na verdade ela não tem tanta confiança, assim, tanta estrutura, tanta... Enfim, alguém vem cheio de confiança, eu vejo que você vai dar um limite aí, tá? Você vai dar um limite e colocar um limite em alguém, tá bom? Para outros, a sua ancestralidade muito ativa esse mês. É o mês que vocês estarão colocando ação em questões, tá? Então, vamos lá. Virginianos têm um conhecimento específico em algo. Vocês estarão colocando em ação. Aqui questões que, por exemplo, Virgem entrou num desequilíbrio, Virgem, sei lá, está recebendo uma carga negativa no trabalho, sei lá, você vai dar um jeito aqui de parar com essa palhaçada. É como se falasse, olha, aqui não. Eu não aceito esse tipo de desordem, esse tipo de energia negativa aqui, eu não aceito. Então, você vai estar colocando, de alguma forma, limites nessa situação, tá? Aqui é o mês também que vocês foi dito, mês de correções, tá? Então, podem estar sendo corrigidos questões de documentos, falhas, questões que passaram despercebidas, mas que ainda se farão presente para serem corrigidas, tá? Olha, foi-se em cima da cruz. Então, tem aqui questões que serão realmente cortadas, dificuldades precisam ser cortadas, mas para que sejam cortadas, elas precisam estar evidentes. Cavaleiro em cima dos fatos, tem uma coisa que começa a movimentar para que seja encerrada, né? Muito forte isso, é o mês que inicia, tá? Na vida dos virginianos, correções e justiça, hein? Correções e justiça. Aqui fala, Virgem, se você tá pensando em dar andamento em alguma documentação, não sei o que seria isso. Tá muito propício para você esse mês começar a fazer, tá? Aqui fala que talvez seja uma liberação também de documento vai acontecer para você, você vai conseguir, porque tinha uma coisa que poderia causar falhas, hein? Podem causar falhas, podem, sabe, demorar além do prazo. Você vai conseguir contornar essa situação para que ela finalize o quanto antes, tá? Porque tem uma energiazinha aqui realmente de atrapalho, sabe aquela energia que só vem pra realmente ser a pedra no sapato? Tem essa energia pairando. E não sei como, tá? Mas aqui vocês vão fazer um movimentinho aí e vão conseguir superar essa dificuldade. Isso é muito bom. Ah, dá licença, né, Virgem? Porque assim, há tanta coisa que aconteceram nesse mundo, ainda vem atrapalhação. Ah, não dá. Ah, tenha santa paciência. Que mundo é esse, hein? Né, Virgem? Que mundo é esse? Bom, vamos lá. Muito entregues a transformações, tudo aquilo que você falou, olha, realmente isso aqui não tá legal, não. Eu vou me permitir encerrar esse ciclo, eu vou me permitir transformar isso aqui, porque eu quero equilíbrio. Esse mês ele tá propício também. Você vai estar encerrando
Ah, tá. Ah, tá. Nesse quesito aqui, Virgem, é você fazendo algum tipo de alinhamento, você tendo alguma dinâmica com alguém, que vai ser no off do off, tá? Não vejo você compartilhando isso com alguém, não, tá? Então pode ser um encontro, pode ser um evento, um lugar que você queira estar. Esse mês acontece alguma coisa aqui que você vai deixar no segredo. Outra coisa, aqui vocês vão realizar algum tipo de atividade que vocês só vão contar quando vocês terminarem. Então, sei lá, tava fazendo um curso, não vou contar pra ninguém, ninguém sabe. Quando você termina, conclui tudo, certificado em mãos, aí você conta, olha, me formei em tal coisa. Nossa, mas quando? Pois é, né? Tava vivendo, meu bem, enquanto vocês estão aí, né, eu estava vivendo. É isso daqui, tá? É isso daqui. Virgem, verifiquem os lugares que vocês estão frequentando. Tem alguém frequentando algum local insalubre. Então, verifique o que você vai ingerir nesse lugar, o que você vai consumir nesse lugar, como que tá a localidade, tá limpo, tá higiênico, tá? Tem uma coisa assim. Porque aqui fala de contaminação, tá? Tomem um pouco de atenção com água. O que vocês estão ingerindo? De repente, não é nem... Agora me veio uma questão aqui. Sabe, energéticos? Tem alguma coisa assim, tá? Que fala sobre vitalidade, ó. Verifique, tá? Essas coisas que possam, de alguma forma, intoxicar vocês. Parece ser algo bom, mas intoxica. Cria algum tipo de emaranhado, ó. Tá vendo? Envolve o coração, circulação, com a serpente. Questões internas do corpo, ó. Tá? É como se alguém voltasse, né? A esse hábito. Tem alguém que quer retornar para sua vida e essa pessoa está te querendo, tá? Esse mês vocês também estarão numa energia bem revigorante, Virgem. Isso aqui pode passar do dia... depois do dia 17, tá? Segunda quinzena do mês de agosto, vocês numa energia mais revigorante. Olha, confirma que o sol pulou aqui da minha mão, tá? Enquanto eu estava embaralhando. Realmente a vitalidade de vocês. Isso é maravilhoso, né? Aqui um forte poder de magnetismo no caminho, no sentido de relações, tá? O que é magnetismo? É atração. Então, vocês estarão numa energia de atrair pessoas e situações para você, tá bom? É o mês que vocês estarão mais abertinhos também, viu? Abertinhos aqui a trocas. De repente é uma troca simples. Você vai para um lugar, conversa com alguém, tá legal ali a conversa, então você tá mais fácil, o acesso a você tá mais fácil, tá? Tem alguma movimentação que envolve burocracias, para vocês possam envolver filhos, de repente, crianças, tem algum andamento, alguma aprovação, alguma liberação nesse quesito, facilmente uma liberação, tá? Uma liberação, uma aprovação, algo que estava totalmente travado, esse mês aqui pode haver essa liberação, tá? Ou essa aprovação. Aqui pode ser que vocês despertem o desejo nesse mês de agosto de iniciar uma nova formação, um novo conhecimento. Porque aqui eu tô falando com pessoas que são muito curiosas, tá? Nesse ponto da leitura, são pessoas que são muito curiosas. Então, querem conhecer, sabe, desbravar, conhecer aquilo que é novo. Eu quero saber se é bom, se não é. Então, traz sempre esse desejo, sabe, pelo novo. Vocês têm ascendente em Áries, Virgem? Pode ser que tenha, né? É sempre esse desejo pelo conhecimento, algo novo, algo que cresça. Tem sempre um vislumbre, né, de coisas que são grandes e importantes. Então, essas pessoas estarão despertando esse desejo por algo a mais. Aqui traz uma sugestão para vocês cuidarem um pouco da sua casa. Trocar energias da casa,
tá? Essa casa, ela tá muito envolta a questões emocionais. Então, fazer uma purificação aí, não sei como que vocês podem fazer, limpeza energética, defumação, limpeza mesmo, passar um líquido aí com energia, né? Energizado nos seus ambientes, limpeza mesmo da própria casa, tá? Tem muito acúmulo emocional dentro dessa casa. Registros, né? Registros. E fica, tá, pessoal? Impregna. Raposa, chicote e nuvens. Tem uma pessoa muito preocupada aqui. Tem uma pessoa que está preocupada porque não está conseguindo acessar algo ou alguém. Clarifica isso. Ah, tá. Essa pessoa aqui, ela tá querendo retornar, veja. Mas retornar para um lugar que já encerrou. Que não pertence mais a ele ou a ela. Essa pessoa é mentirosa, viu? Essa pessoa qual que é o termo que ia ser dito? Dissimula. Mais ou menos isso que me veio aqui uma palavra. Ela dissimula as palavras, aquilo que vai ser dito, tá? Não era bem essa palavra, era uma outra palavra, mas enfim, veio e foi embora. Essa pessoa tá confusa. Virgem, clarifica isso. Perturbada. Tá agressiva, tá ríspida. Uma pessoa tá ríspida. E essa pessoa tá bastante ocupada também com problemas. E também pode estar lidando com uma pessoa que está com mais problema ainda. Olha que coisa. Cada um com seus problemas, né, Virgem? Cada um cuidando da sua própria vida já tá bom demais. Imagina, um ser desse, cheio de problema, vem atrás de você para te enfiar dentro do problema, para você resolver o problema, porque você acredita que você tem que ser o humanitário, o santo, né? Sei lá, né? E acolher a pessoa. Lembra, é um mês de correções e justiça. O que é certo, Virgem. Você fez coisa errada, Virgem? Não? Então é isso, vida que segue. Ah, o outro fez, então deixa o outro arrumar. Deixa o outro arrumar. Mas ainda assim, clarifica. Cavaleiro de Paus. A pessoa, ó, 5 de copas. A pessoa tá tentando alguma forma de criar um embaraço. Essa pessoa tá tentando, mas não tá conseguindo, patinando, tô vendo, é como se fosse alguém patinando, sabe? A vida é danada, viu? A vida, virginianos, é danada. E as pessoas subestimam ainda. Não foi dito, ó, essa pessoa ajudando uma pessoa que tá pior que ela? Tá sem rumo essa pessoa. Perdida. Nove de paus. Cavaleiro de copas. 5 de espadas é isso mesmo, ó. O mago, a pessoa que manipula, né? Então, a pessoa que ela tá realmente tentando, ó, pensando, é tudo que foi dito aqui. É uma pessoa que tá pensando em criar uma forminha aí de, sei lá, de se aproximar de você, de retornar, mas por quê? Vem de uma forma mentirosa. Então, sabe aquela pessoa que já pisou na bola com você, mas assim, federal, pisou assim que não tem como você esquecer? Não tem como. Aí a pessoa passa o tempo, a pessoa tá toda lascada, aí ela tenta voltar como se nada tivesse acontecido. É isso aqui, o coitado, a carta dos 5 de copas, ó, tá vendo a cara de coitado? Abraçando o animal indefeso, né? Por que a pessoa tá em 5 de copas? Perdeu algo, perdeu um status, tá perdendo energia, tá perdendo um trabalho, tá perdendo um poder, ou um falso poder, um status, o ego. Aqui tem ego feridaço, viu? Um ego ferido, mas ó, tento me manter firme. Tô lascado, mas tento me manter firme. Mas a pessoa que tenta se manter firme sobre outra
pessoa. Então, ela sobe em cima das suas costas e se faz de firme. É esse tipo de pessoa aqui. Pelo 5 de espadas, olha aqui, a pessoa, ó, conquistamos, mas alguém saiu ferido nessa história. Entendeu? Precisava disso? Provavelmente não. Então, a pessoa que tenta retornar, Cavaleiro de Copas, tá vendo? Ele olha pra taça aqui, ó, ele tá olhando pros próprios desejos. Só aquilo que vai vangloriar a ele ou a ela. Então, é isso, né? Já falamos demais aqui. É esse cenáriozinho, tá? Virgem, eu vou fechar essa leva aqui e volto com... E deixa esse sol entrar, né, Virgem? Amo o sol. Vamos falar agora sobre trabalho e sobre, daqui a pouco, amor aos interessados. Vamos lá, virginianos. Só não gosto dessa sombra que fica no vídeo, mas tá tudo certo. Vamos lá, vida segue. Vamos lá. Isso não é nenhum problema. Virginianos, vamos lá. Energia de trabalho, mês de agosto. Qual será a energia? Mês de trabalho. Mês de agosto, trabalho. Cegonha, novidades, mudanças, alterações acontecerão nesse mês, tá? Raposa. Sabe que eu sinto que Virgem esse mês vai estar um pouco sensível, viu? Emocionalmente, vocês estarão um pouco tocados, tem alguma coisa que toca vocês. E tem a ver com as suas relações, né? E o trabalho é uma forma de se relacionar. Tem uma pessoa observando você, provavelmente para contratar ou fazer alguma oferta profissional a você. Se é um chefe, se é uma líder, uma chefe, tá te observando e tá gostando do seu trabalho. Se não é o chefe também, enfim, de repente é um profissional autônomo que temos aqui. É alguém que tá gostando do seu trabalho, Virgem. Tem alguém gostando do seu trabalho. Se você trabalha aí com tarô, está nessa leitura, se você trabalha com, não sei, tem alguma coisa que você sabe trabalhar na luz na sombra, você sabe olhar o oculto, aqui você tá bem na fita, tá? Tá legal, é um mês que vai ser bacana, aquilo que você entrega estará satisfatório, se essa é a sua dúvida, está bom, ok? E está sendo recebido de bom grado. Tá? Você tá lidando com 2 tipos de pessoas esse mês, pessoas extremamente desconfiadas. Sabe aquele tipo de pessoa que é totalmente instável na vida, a vida não tem um paradeiro e a pessoa ainda consegue desconfiar do que você tá fazendo? A pessoa não constrói nada. Vamos falar português, claro. E ela vai lá e dá pitaco no seu trabalho que tá estável, tá seguro, entende? A pessoa, ela tem... Aqui podemos falar de uma pessoa ressabiada, tá? Na verdade, isso aqui não é nem ego. Não é ego. É aquele tipo de pessoa que tem... É a pessoa insegura que tem medo de perder. Tem medo de passar a imagem de que é uma pessoa frágil. Não foi dito aqui? É um mês que vocês podem estar um pouco sensíveis. Você vai estar lidando com pessoas assim, que são extremamente sensíveis, vulneráveis, ou estão vulneráveis, mas querem mostrar um certo poder. Ai, porque... Quer ver isso? É pessoa que trabalha dentro da espiritualidade ou que acha que tem uma mediunidade. Porque eu sou filha do médium, lá, pipipi, popopó. Aí na hora que você vai trabalhar com a pessoa, você vê que a pessoa é tão... Cadê? Cadê o enredo? Não tô vendo esse enredo aí, não. É só conversa, tá? Então tem esse tipo de pessoa, e essa pessoa vai se surpreender com o que você vai ofertar, porque vai encontrar um cenário de estabilidade, tá? E você vai lidar com outro grupo de pessoas aqui, que são pessoas, poxa, agradabilíssimas, tá? Mas com profundidades muito grandes a serem lidadas, enfim, né? Trabalhadas. No um âmbito mais comum, profissional, também, tá? Pode ser que seja um mês que você tenha que lidar aí com a luz e sombra das pessoas ou do trabalho, então não vai ser só louros. É como se você iniciasse o mês muito positivo e no final do mês a coisa dá aquela azedadinha e você vai ter que ter um jogo de cintura para lidar com isso. E esse jogo de cintura, ele fala muito do seu emocional. Então é um mês que ele pode estar altos e baixos aí dentro do ambiente profissional.
que pode ser você, como pode ser alguém que você lide diretamente no seu meio corporativo. Então, aquela pessoa muito instável, ai, que porre, né, Virgem, lidar com alguém assim. Mas tudo dá certo, olha, é um mês que você vai fechar aqui positivo, hein? Aqui fala também de retorno de pessoas, clientes que retornam, né, a procurar você. Não vejo que é o mês de grandes movimentações. Ele inicia com algumas movimentações, meio do mês parece que dá uma segurada. E final do mês você começa a liberar alguns outros movimentos. Então, se você vende serviços e produtos, meio do mês em diante você vai estar abrindo novas propostas, enfim, falando com seus clientes, negociando, tem coisas assim, tá? Tem uma coisa de investimento, tem que investir nesse âmbito profissional. De repente você trabalha, sei lá, uma lanchonete. É um mês que você pode divulgar novos produtos ali na lanchonete. Você trabalha num, sei lá, no setor de... nem sei, gente. Você trabalha numa linha de produção. É o mês que você consegue contornar algum tipo de situação. Sabe quando fica aquele clima no ambiente de trabalho? Você consegue contornar isso, tá? Parece que você lida com as pessoas que estão meio que descompensadas. Então, não vale a pena você entrar na energia dessas pessoas, tá? E se é você que tá assim, descompensado, Virgem, tem alguém que pode lhe auxiliar. Alguém vai perceber isso em você e poderá lhe auxiliar, tá? Pela carta do anel, é a parceria que se forma. Ok. Virginianos, vamos agora, estamos excedendo para um dedéu essa leitura, hein? 47. Vamos lá. Quem ficou, ficou, meu bem. Tá tudo certo. Ô, Virgem, fica quem tem que ficar, Virgem. E é sobre isso. Não é sobre a leitura. Ai, chorei na sua leitura. Ai, por favor, velho. Me economiza. Virgem, vamos lá. Deixando seu like, por favor, seu comentário generoso e auspicioso, aquele hypar no final do vídeo, guarda aqui pro canal da Sacerdotisa, se inscreva se você é novo aqui no canal e sempre compartilha, né? Claro. Vamos lá. Amor para solteiros. Não considero. Vamos lá. Amor para os solteiros. Lírios. Alguém pensando em você, Virgem. Existe essa pessoa essa pessoa está distante, pode ter uma diferença de idade entre vocês, ou a maturidade, ou até uma diferença nos sentimentos, tá? Tem alguém pensando em você. Vamos lá, Virgem, se você conversou, teve uma dinâmica, algo muito superficial pela energia da lua, tá? Pra mim, tá me vindo como uma coisa aqui, no contexto, superficial. Essa pessoa é o Rei de Espadas, né? Uma pessoa muito profunda ou silenciosa. Essa pessoa pensou em você, viu? Isso aqui pode ser pra alguém específico. É uma pessoa nova na sua vida. Uma pessoa que pode ser, pelo Rei de Espadas, da área jurídica, uma pessoa de estudos, uma pessoa... um vendedor, uma pessoa... pode ser envolvido com cirurgias... Alguém de grande conhecimento, tá? Essa pessoa pensa em você, viu? Tem uma nova pessoa para entrar na sua energia para os solteiros, mas ainda não é o momento. Tem questões que ainda afastam vocês, que não aproximaram vocês ao certo. Então, a tua leitura, ela tá falando mais para vocês, né? Nesse quesito dos solteiros, tenham mais paciência. Vocês investindo sim em algo novo, só que quem está querendo, de repente, solteiros, quer um relacionamento, né? Ou, sei lá, no mínimo conhecer uma pessoa e tal. Aqui tá falando pra vocês, não olhem mais pro passado. Definitivamente, sabe que o passado morreu, assim, não existe. Mesmo que a pessoa seja o seu vizinho, sua vizinha, morreu. Nossa, eu nem sei. Se alguém falar nesse assunto, não quero falar nesse assunto.
É uma coisa para você realmente cortar da sua vida, tá? Tá sendo dito isso aqui. Quem está interessado em se abrir, né? Ou que venha uma nova pessoa na sua energia. De fato, é alguém que te observa aí à distância, hein? Essa pessoa tá de olho em você. Essa pessoa já te fitou, hein? Mas essa pessoa, ela tá distante. Não vejo ela dando as caras esse mês, não. Pode ser uma pessoa muito empenhada no trabalho. Muito empenhado no trabalho. Uma pessoa muito amorosa. É isso. Para o solteiro, sem grandes novidades aqui, viu? Passado sendo cortado. Esse passado tá querendo entrar em comunicação com você, mas por alguma razão não consegue. Não consegue. Já foi dito aqui. Tudo relacionado a esse relacionamento deve, desse mês em diante, Virgem, ser cortado, viu? Nem pensar na possibilidade. Você tá pensando com ódio naquela pessoa. Nem ódio a pessoa merece aqui. Nem isso. Nem 1/1000 da sua atenção essa pessoa merece. É o que as cartas estão dizendo para você seguir adiante, tá? Você tem algo muito maior a ser desenvolvido ainda, mas precisa parar de olhar para esse passado. Pela lua, ressentimentos, tá? E esse passadão aqui tenta, assim, de alguma forma, infiltrar na sua energia aí, né, através de uma comunicação, mas isso aqui não vai chegar até você. E se chegar, corte, ok? É isso para os solteiros, a mensagem ela foi bem mais seca, né? Mais objetiva, porque não tem muito o que falar. A pessoa às vezes quer um grande amor, mas tá olhando lá pro passado. Ah, porque o fulano traiu, porque não sei o que. Ai, gente, vida que segue. Vamos fazer terapia, vamos limpar essas energias, faça o que vocês precisam fazer, divórcio energético, magia, o que vocês precisam fazer, façam. Mas se libertem, sabe? De tudo aquilo que estaciona vocês na vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos lá, pra quem está no relacionamento, mês de agosto, Virgem, navio, caixão, se fecha um ciclo, hein? Legal. Olha, vocês estão fechando, o casal tá fechando um ciclo esse mês. O casal tá fechando um ciclo aqui de algum estresse, de coisas que estavam travando vocês, estavam limitando vocês, não estava permitindo as coisas fluírem. Então, vocês estarão fechando um ciclo de bastante oscilação, que pode ser até na saúde. Aqui pode ser o feminino também, que estava passando por algumas questões e não conseguindo se expressar dentro desse relacionamento. Esse mês de agosto é um mês que fala assim sobre um divisor de águas, ainda vão ter algumas oscilações, tá? A mulher, a leitura não é para saúde, mas está vindo uma questão muito emocional do lado feminino dessa relação. Precisa olhar um pouco para essas emoções, tá? O que está causando desequilíbrio, esse alto e baixo na emoção da energia feminina da relação? Isso interfere também no relacionamento, tá bom? Algum tipo de altos e baixos assim, tá? Então a pessoa uma hora tá bem, outra hora tá mais esquisita. Aí fala, é o parceiro. Não, aqui tá falando que a energia feminina, ela vai estar um pouco aí altos e baixos, hein? Tá? Então, faz parte, né? Faz parte. Vamos lá. O que mais temos aqui? O parceiro, ó, falou da parceira, agora o parceiro. O parceiro pode apresentar algum tipo de dificuldade, hein? Dificuldade ou vício. Mas aqui a coisa se resolve, tá? Mas pode ter um pequeno obstáculo aí do parceiro nesse mês de agosto, mas tá sendo dito que a coisa vai se resolve. Só tomem muito cuidado para quem está no relacionamento, cuidado com questões do passado. Trazer esse passado pra frente, tá? Isso aqui não tá valendo a pena também. Só tá trazendo discórdia dentro da relação, hein, pessoal? Ok, mensagem final para Virgem.
Evolução, o sentido da vida. Em alguns momentos ele muda e assim sentimos a necessidade de fazer uma revisão de toda a caminhada até aqui. Foi dito, correções e justiça. O que fazia sentido já não faz mais, é preciso abrir o cadeado dos nossas crenças e limitações, somente assim evoluímos. Abra o cadeado e deixe o que não te faz mais bem. Olha, na leitura de amor falou isso, aqui na abertura da energia do mês, então, de fato, é isso. Virgem, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça luz e torne seus caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.